galera, estamos aqui no Pod Eva para mais uma gravação. Estou aqui com a Lana, advogada, e vamos tratar de um tema muito importante, que é sobre pensão alimentícia. Super importante. Então, vamos começar então definindo o que é essa tal de pensão alimentícia, né? Que é um suprimento das necessidades básicas, que não é só comida, é muito mais do que só comida, né? Lazer, estudo, moradia, todos os itens necessários para uma sobrevivência digna. E a gente tem que ressaltar que hoje são em média, mais de 104 mil processos de pensão alimentícia, isso tramitando em mais de 10 estados. Então, houve um crescimento também, de acordo com o Conselho Nacional de Justiça, de 17% de ações judiciais de pensão alimentícia. Bom, o que se constata, né? Que estamos diante de homens que fazem filhos e um monte de homem fugindo da responsabilidade de ser pai, um monte de homem fujão. Eu acredito que, como advogada, você deve ter muitos processos de pensão alimentícia. Conta aí. E aí, pessoal, muito prazer estar aqui com vocês nesse podcast maravilhoso. Olha essa caneca, gente, que chique. Não, ela é uma fofa, a Marcela, é muito cuidadosa. Pode Eva, e tem uma maçã, fruta do pecado. Olha isso aqui, gente. Faz menção à fruta do pecado lá, né? Eu acho que sim, porque maçã aqui no Pod Eva, né? Então, enfim, meu nome é Lana Castelões, obrigada pelo convite, Marcela. Sim, eu sou advogada nessa área de família. Inclusive, se vocês quiserem mais informações, me segue lá, @lanacast, ok? E pensão é um tema complicado, né, gente? Porque geralmente traz uma lembrança de obrigação de pagar, e essa obrigação às vezes não é cumprida. Como a Marcela lembrou aqui, existem mais de 140 mil processos pelo Brasil, isso, não é? Então, são muitos processos. E se existe processo é porque tem gente que não está pagando. Lembrando, pessoal, que a pensão alimentícia, ela é paga tanto pelo pai quanto pela mãe. Então, os genitores, ambos têm obrigação pela educação da criança, né? Agora, é óbvio que quem tem mais condição financeira em arcar com esse sustento da criança, tem que arcar proporcionalmente com o valor da pensão, que, como a Marcela disse, inclui não só comida, mas inclui vestuário, inclui até mesmo lazer, escola, certo? Então, é uma necessidade da criança. Não é um dever, não é um direito ou do pai ou da mãe que está ali resistindo com a criança. É um direito da criança em poder crescer com o básico e desenvolver aí todas as suas capacidades mentais, físicas, etc. Então, além dessa questão, né, dos pais que estão fugindo aí da responsabilidade da pensão alimentícia, eu quero trazer aqui para a pauta uma outra questão da desproporcionalidade dessas decisões. Então, eu acredito que tem procurado também mulheres para se defender de pedidos de revisão da pensão alimentícia, porque muitos pais, eles não querem pagar um valor justo, eles querem diminuir ao mínimo possível dessa pensão, né? Às vezes um pai até tem condição, sei lá, ganha seus 40, 50 mil e quer pagar um salário mínimo, 2 salários mínimos. A gente vê decisões desproporcionais no sentido que às vezes um pai não tem tanta condição e é obrigado a pagar um salário mínimo, e um pai que tem muito mais condição está tendo que pagar o mesmo valor. Então, não é justo, nem para a criança, né, para todos ali envolvidos, está havendo um equívoco. Você já se deparou com esse tipo de situações como advogada? Quem está no ramo, quem atua, sabe como que funciona. Fala aí. Marcela, seguinte,
Essa colocação sua foi ótima, porque o pessoal tem muita dúvida nessa questão de quanto que eu vou pagar, quanto que é justo. O que o juiz se baseia para definir o valor de uma pensão? É na lei. Tá? O juiz não vai inventar, eu fui com essa cara, você tem cara de que pode pagar a pensão, eu vou lá. Não. O juiz se baseia na lei para definir o valor de uma pensão alimentícia. E o que a lei fala? A lei fala que para a quantificação do valor da pensão, primeiro, o juiz tem que observar a necessidade da criança ou do adolescente em receber e, segundo, a possibilidade do pagador, do devedor de alimentos, do genitor que vai pagar, em pagar aquele valor. Então, são 2 requisitos que são observados aí na quantificação do valor da pensão. Como que eu provo, então, a necessidade da criança? Você que está aí pretendendo entrar com uma ação de alimentos, como que você vai provar que a criança precisa de R$3.000 por mês? Você vai pegar os recibos das despesas fixas mensais e juntar no processo. Então, não adianta você chegar lá, isso acontece muito, viu, Marcela? Tem muita gente que, talvez por falta de informação do próprio causídico, não coloca ali o valor, não coloca ali não comprova o que está pedindo, apenas chega diante do juiz e fala, eu quero, o meu filho gasta R$5.000 por mês. Ok, mas ela não conseguiu comprovar, no caso, a pessoa que está com a guarda ou responsabilidade representando aquela criança no processo, não consegue comprovar nem R$500. Então, comprovou o primeiro requisito, que é a necessidade da criança? Não comprovou. O juiz precisa de documento, recibo da farmácia, recibo do plano de saúde, recibo. Se não tiver esses recibos, então, peça no processo para outra parte apresentar, porque geralmente quem tem o recibo é quem paga. Então, talvez seja o outro genitor que vai compor o polo passivo da ação, ou seja, é o réu da ação de alimentos. Então, talvez esses documentos estejam no poder dele. Então, você vai ter que, o quê? Pedir para o juiz intimar essa parte a apresentar esses recibos. Tá? Mas tem que comprovar. E o segundo requisito é a possibilidade financeira do pagador de pensão. Eu não posso chegar ali falando que a criança gasta R$5.000 se quem vai pagar só recebe R$2.000 por mês. Então, o juiz vai fazer uma média entre a necessidade da criança e a possibilidade do pagador. Aí ele vai fazer esse cálculo e vai definir o valor da pensão. Então, eu conheço advogada que tem recusado alguns pedidos de homens que vêm querer diminuir a pensão, porque o homem sempre acha que está sendo extorquido. Muitas vezes há casos de crianças que têm um gasto, sim, de 3, 5 mil. Dependendo da condição financeira em que aquela criança foi acostumada, o padrão de vida que ela tem, uma escola hoje é o quê? Às vezes R$2.000, R$3.000 só uma escola, dependendo do nível em que o padrão que ela está acostumada. Então, se o pai pode oferecer o melhor e ele tem condições de oferecer o melhor, nada mais justo do que ser pago aquilo que ele tem possibilidade de pagar. Exatamente. Mas, assim, o trabalho tem que ser feito de trazer provas substanciais para o juiz ficar convicto, né? Mas, muitas vezes, mesmo arbitrando, mesmo tendo esse convencimento, mesmo a mãe trazendo essas documentações, existe ainda por parte dos homens uma resistência de pagar o que realmente seria justo, de pedir revisão dessa pensão alimentícia. Isso é muito comum. Os homens têm buscado constantemente, tentado diminuir o valor que eles pagam. Assim, eu sou muito clara e objetiva com os clientes. Quando me procuram, eu falo, olha, eu vou advogar para a criança. Eu já deixo isso bem claro. Então, se
chega alguém no meu escritório me procurando para usar do aparelho judiciário, para, de alguma forma, buscar vantagem que seja indevida e prejudicial à criança, eu nem pego esse tipo de caso. Né? Mas, graças a Deus, os clientes que eu tenho recebido, aqui a gente está falando de homens, por quê? Porque a maior incidência de quem paga a pensão são homens, até porque na sociedade hoje, ainda os homens conseguem receber monetariamente melhor que as mulheres, e, de acordo com a nossa cultura, muitas mulheres também ficam por conta de cuidar das crianças. Apesar de ser das obrigações de pais e mães serem iguais, tanto no sustento quanto na educação, as mulheres têm uma maior... gastam mais o seu tempo criando as crianças em casa, educando, e os homens estão naquela parte de receber os valores. Então, é por isso que hoje ainda é comum homens pagarem mais pensão do que mulheres, porque eles recebem mais, eles têm mais tempo de ir à procura de trabalho, enquanto a mulher fica ali naquele ambiente doméstico criando os filhos. Então, graças a Deus, os meus clientes, homens, geralmente são aqueles que me procuram porque a mãe está dificultando o acesso à criança. Geralmente, Marcela, os meus clientes homens, eles são aqueles que querem pagar, que querem a presença da criança, mas, infelizmente, a mãe usa a criança de moeda de barganha, usa a criança para barganhar. Então, ela, pelos seus interesses particulares, isso também acontece, viu? É verdade. Tem muita mulher aí que... É uma forma até de alienação parental, que é um outro tema. Que a mãe quer excluir o convívio do pai com a criança, quer colocar a criança contra o pai, que isso é muito errado, né? E a criança, ela tem que ser protegida nessa situação, porque uma mãe consciente, ela quer o melhor para o seu filho, ela tem que tentar ter uma relação de amizade com o pai, pode ter, porque existe ex-marido, não existe ex-pai, né? Mesmo que não tenha ocorrido situações complexas e difíceis no relacionamento, o ideal que se espera de uma pessoa madura é ela entender que ela deve conduzir a situação para que seja saudável para o filho dela, né? Que ela possa proporcionar o melhor para o filho. E, infelizmente, a gente vê mulheres que querem colocar o filho contra os pais e retirar do convívio deles, né? Exatamente. E olha só, pessoal, a importância do advogado orientar o cliente. Porque, infelizmente, eu tenho colegas, nós, né, Marcela, porque a Marcela também é advogada, nós temos advogados que são muito da lide, muito da briga, e independentemente da moral e da ética que a própria legislação tem na sua base, eles querem colocar o interesse do cliente acima do interesse da própria criança. Então, falta essa empatia com os sentimentos da criança. Porque, pessoal, um processo de família dura, no mínimo, quando tem dissenso, ou seja, as partes não concordam, dura, em média, no mínimo 3 anos. O psicológico de uma criança, filha de um casal que está disputando guarda, pensão, patrimônio na justiça, fica destruído. Então, toma muito cuidado com esses advogados, com esses colegas brigões que não pensam no seu filho. Tá? Tem que ser um conjunto. A gente tem que defender o interesse da criança junto com o do cliente, mas sempre colocando o princípio da lei. Qual que é o princípio da lei? Proteger a família, proteger o psicológico da criança. Então, eu chego para o cliente e falo assim, olha só, seguinte, você tem condições de pagar mais. Eu falo isso para os meus clientes, homens. Você tem condição de pagar mais. Ela está pedindo mais, só que isso que ela está pedindo também, você vai te prejudicar, porque você também tem a sua vida. Então, vamos tentar entrar num acordo no meio termo, porque acordo sempre é melhor do que uma briga judicial, mesmo que você tenha que abrir mão de alguma coisa. É muito melhor fazer um acordo e acabar com o processo do que levar aquele processo ali para frente. E a questão que a Marcela falou de reduzir valor de pensão, gente,
é muito difícil reduzir valor. O que pode acontecer que o juiz possa, então, dar essa redução do valor da pensão? Se o pagador ficar desempregado, se o pagador da pensão perder um trabalho e começar a receber menos. Então, lembra daquele pressuposto que um dos pressupostos para quantificar o valor da pensão não é a possibilidade do pagador em quitar aquela pensão? Pois bem, então, aí ele vai lá e prova que não recebe mais aquele valor. Aí o juiz pode, sim, reduzir o valor da pensão, que ele não tem mais condições financeiras para arcar com aquilo ali. Ou ele permanece ganhando do mesmo jeito, só que agora ele tem mais 2 filhos. E esses filhos também precisam de provisão, assim como o primeiro. Então, isso pode também reduzir o valor da pensão. Agora, geralmente aumenta, viu? Geralmente aumenta. Por quê? Porque, gente, criança sempre exige um financiamento maior, né? Tem pai aqui de 4 que está assistindo a gente, sabe que criança é caro. E de acordo que vai crescendo, vai exigindo uma provisão maior. Então, geralmente, o valor da pensão vai aumentar. E a revisional serve para aumentar também, viu? Se você acha que a pensão alimentícia do seu filho está pequena, você pode pedir a revisional para aumentar o valor da pensão para suprir as necessidades do seu filho. Lembra que a pensão é para a necessidade do seu filho e não sua. Eu queria falar também dessa questão da demora. O judiciário, realmente, eu falo que ele não é um serviço prestado de qualidade pelo simples fato da demora, do desgaste que é uma mãe ter que ir buscar uma pensão alimentícia no judiciário ou disputar uma guarda. Realmente é muito complicado. Deveria ter mais juízes, deveria ter mais profissionais para ter uma celeridade de algo que é urgência, né? Alimentos é urgência. Quantas mães ficam tentando aí, às vezes demora muito tempo, meses, 1 ano para conseguir uma resposta do judiciário. E assim, tem pais que acham que não querem dar a pensão porque acham que a mulher vai luxar. Não, ela vai gastar o dinheiro tudo com ela. Que a criança, como se a criança não tivesse realmente aquelas necessidades, porque acho que falta consciência. Alguns homens não têm a consciência do custo que é um filho, né? Ou não tem a visão de querer proporcionar o melhor para o seu filho. Infelizmente, existe muita parte de falta de consciência e irresponsabilidade de alguns homens, não todos, claro. Mas tem mulheres também que têm essa questão de querer impedir o pai por não estar pagando, de ver o filho por não estar pagando a pensão, o que não pode, né? Pode explicar aí melhor que mesmo que ele tenha a obrigação de pagar, mesmo que ele esteja desempregado, podendo haver uma redução, mas estando em falta, em débito com o pagamento, eu não posso proibi-lo de ver o filho, porque é um direito do pai, um direito da criança ter esse convívio, né? E muita mãe fala assim, ele não está pagando. Não sei se já aconteceu com você, mas o que teve de cliente, ele não está pagando a pensão alimentícia, não está me ajudando. Ele tem direito de ver a criança como se ele só tivesse o condicionamento do convívio, seria estar efetuando o pagamento, e não é assim que funciona, não é isso que a lei diz. Realmente ele está errado de não pagar, mas não é possível, não é admissível essa proibição, porque a lei impõe que seja permitido, mesmo que ele não pague essa pensão alimentícia, que ele tenha o convívio pelo bem da criança. Gente, pelo amor de Deus, nunca faça isso. Impeça o alecrim dourado de ver o filho, porque ele não está pagando. Apesar dele estar errado, a Marcela falou certinho, ele está erradíssimo. Mas você não pode arbitrariamente, porque você está fazendo sem uma decisão judicial que te autoriza, simplesmente negar o convívio da criança com o alecrim dourado. Então, não faça isso. A questão, vamos falar primeiro da questão do luxar, né? Porque tem o alecrim dourado, passa R$300 de pensão por mês, acha que ela está ostentando,
Né? A mãe está ostentando e não está gastando dinheiro com a criança. O que vai fazer com R$300? Meu pai amado. Não paga nem o salão do mês. Porque uma unha de gel, gente, a manutenção, que é só sair lá e retocar, é R$150 por mês. Só a manutenção da unha de gel. Tá? Então, baixa a bola aí, se você está achando que que a genitora do seu filho está gastando dinheiro fora, porque nem sobra. Eu tenho certeza que o seu filho está suprindo todo o valor e ela ainda está tendo que correr atrás para abastecer aí as necessidades da criança, porque criança é muito caro. E aí, meninas, o que eu aconselho vocês a fazerem? Não é obrigação de vocês, tá? Estou fazendo isso para evitar o desgaste com o alecrim dourado. Já que esse infeliz está na sua vida e nunca mais vai sair, porque é um elo que você tem com ele, é o seu filho, tenta se manter leve. Como que você faz isso? Você não tem que ficar provando para ele os gastos da sua criança. Tá? Mas, vez ou outra, para ele abaixar a bola, fala assim, querido, 300, a escola dele custa R$900. Você quer pagar mais? Você quer que eu vou no juiz para ele falar, porque esse 300 seu aí não dá nem para o uniforme direito. Aí ele vai ficar pianinho, caladinho, tá? Mostra para ele o que o seu filho gasta realmente, fala assim, para de me atormentar, porque senão eu vou pedir para aumentar essa pensão. Vamos ser amiga melhor, né? Baixa a bola. Então, assim, como eu te disse, não é sua obrigação ficar provando o que você está gastando com seu filho. Mas, de vez em quando, faz isso, dá um choque de realidade no alecrim dourado, para ele ver que essa mixaria que ele está pagando aí não está dando nem para o começo, tá? Eu acho interessante essa questão do acordo, mas eu não acho do acordo extrajudicial feito com um advogado, porque esse negócio verbal é muito fácil dele se isentar, dele fugir. Por exemplo, se a mãe procura um advogado e tenta fazer algo, ainda que seja extrajudicial, mas formalizado, a chance dele cumprir é maior. E também fica mais fácil para você depois levar até o judiciário, né? No sentido que já teve uma coisa mais formalizada, de que teve um acordo extrajudicial acompanhado por um advogado. Porque esse acordo aí de boca é meio complicado de funcionar. Pode ser que funcione, mas a maioria não funciona. Tá louca fazer acordo de boca? Você tá louca? Nunca faça isso na sua vida. Eu sou espiritualmente evoluída, parabéns, ore por nós. Mas não faça acordo de boca, porque senão, de espiritualmente evoluída, você vai passar para espiritualmente involuída, de tanta raiva que você vai passar. Tá? Não acredita, sabe por quê? Porque você combina uma coisa que hoje, se o alecrim dourado descombinar aleatoriamente, unilateralmente, isso acontece muito depois que arruma namorada, tá? Esquece. Ele nunca vai fazer. Confia para você ver. Vai cair de cara no chão. Não confia, gente. Ser humano, não estou falando que é o caso do seu companheiro aí, mas o ser humano, ele é vulnerável a muita coisa. Então, pode ser uma pessoa boa, mas não confia. E se ele fala, vou pagar R$1.500 por mês. A hora que ele arrumar namorada, ele vai querer dar presente para namorada, vai querer não sei o quê. E, às vezes, nem arruma namorada, às vezes é farra mesmo. Um combo de balada é R$500. Ele paga sorrindo para chamar as piriguetes para a mesa. Mas pede R$500 para você ver, para pagar um trem do seu menino. Então, gente, deixa no papel. Aproveita que está nesse momento de acordo, não briga, fala, vamos fazer um acordo pelo bem do nosso filho, sempre coloca o filho de vocês em primeiro lugar e deixa o juiz homologar. Vai virar um título executivo. Tá? Vai virar um título executivo e aí, se atrasar, você executa. Agora, se for acordo verbal, não existe título executivo. Você vai ter que entrar com uma ação para o juiz quantificar o valor, demora. Então, faz o acordo escrito, leva para o seu advogado ou advogada de confiança, ele protocola, o juiz assina e vira título executivo, e aí
vocês não têm mais problema, tá? Eu queria entrar numa questão da possibilidade do homem ser executado e do homem ser preso também, né? Existe essa possibilidade. Tem homem que fala que paga pensão com medo de ser preso. Eu falo assim, por que você paga pensão com medo de ser preso? Querendo ou não, isso dá uma intimidada, mas a gente sabe que o judiciário é um pouco lento. Que mesmo... Um pouco? Esquece. Menino, que tem de homem que tinha que ser Esquece. preso. Então, por mais que a lei fale assim, que desde o primeiro mês, que aí tem gente que fala que precisa dos 3 meses, mas a lei fala que desde o primeiro mês de não pagamento já pode buscar a execução, e uma das medidas é a prisão, já poderia já se efetivar a prisão. Mas a gente sabe da demora de realmente o juiz dar essa canetada e realmente executar por uma prisão. Mas o que a lei diz nem sempre é cumprido, até mesmo pelo judiciário, porque tem uma demora numa resposta, né? E, às vezes, vai até protelando. Aí, o que acontece? Às vezes, você pede no primeiro mês, só vai ter uma resposta do judiciário daqui a alguns meses, né? Talvez seja isso que eles tenham pensado, de desde o primeiro mês da falta da pensão, você já poder ingressar com esse título, com essa execução, né? Fala mais aí dos casos que você já teve que intervir e já pediu de execução aí. Já prendeu muito homem? Já prendi homem, já tirei homem de cadeia. É uma coisa. Ó, só para avisar vocês, Marcelo, eu tô ligando meu WhatsApp, não, meu Instagram ao vivo aqui. Quem está entrando aí ao vivo, tá? Só para avisar o pessoal do meu Instagram aí, que a gente está num podcast, no Pod Eva, com a Marcela. Luizão ali ajuda a gente, dá os pods. Luizão, pai de 4 filhos. Ixi. Então, a gente está falando de pensão alimentícia. Pessoal, então, como eu disse para vocês, realmente, a Marcela está falando da questão se eu já prendi mal pagador de pensão. Eu não prendo ninguém, quem prende é o juiz. Você só contribuiu. Eu só aviso para o juiz que o rapaz ali está esquecendo de pagar pensão da criança. Mas eu também já tirei. Né? Já tirei, já salvou alguns. Já salvei alguns ali que esqueceram de pagar a pensão. Só que a Marcela tinha até se referido aqui. Existem várias formas de se executar o mal pagador de pensão alimentícia. Eu tenho certeza que quem está assistindo a gente não passa por isso, porque você é um pai exemplar, uma mãe exemplar, que dá conta de prover as necessidades dos seus filhos. Mas existem pessoas que deixam isso de lado e, se sobrar, paga a pensão. Até porque, se a pessoa não tem condição de pagar a pensão, é só ela ir lá informar o juiz que não tem condição, que está passando por uma fase financeira difícil, e o juiz vai reduzir o valor. A gente até já comentou isso aqui, né? Então, se deixar atrasar, esquece. Você pode ser executado, sim. Olha só, Marcela, quando a gente faz um contrato, imagina que você fez um contrato de compra e venda. E aí você vendeu um carro. Você vende um carro. E a pessoa que comprou seu carro não te paga. O que você vai fazer? Você tem um contrato, você vai lá cobrar o pagamento com juros e correção monetária daquele carro que você entregou e não recebeu o valor, certo? Então, o judiciário, ele te dá formas de executar esse contrato. A mesma forma é a pensão alimentícia. Se existe um acordo homologado pelo juiz, esquece, como eu disse para vocês, esquece esse negócio de acordo verbal, foge disso. Então, você tem um acordo feito na justiça que determina o valor da pensão, você vai pegar, quem tem que cobrar a pensão, que é o responsável da criança, vai pegar esse acordo como título executivo e vai executar na justiça. Tem 2 formas de se executar esse acordo na justiça. Primeira, através de penhora, pega ali aquele valor que está devendo, através de expropriação patrimonial, né? Pega aquele valor que está devendo, calcula com juros e correção monetária. É igual contrato de compra e venda de carro. Está devendo, vai lá, calcula quanto que está devendo com juros,
correção monetária e ainda os contratos aí de venda ainda tem a cláusula penal, né? Aqui no direito de família não, é só a questão dos juros e correção monetária mesmo. Vai lá e executa e pede a penhora do patrimônio do devedor de alimentos. Esse rito não dá prisão, tá? Quando o devedor tem patrimônio para suprir aquela pensão, e aí o credor vai lá e cobra a pensão atrasada pelo rito da expropriação, não existe a possibilidade de prisão. Agora, o rito que gera a penalidade, não é uma penalidade, é uma coerção, é uma forma de obrigar o devedor a pagar os alimentos. O credor da pensão, ele busca o judiciário e exige o pagamento. Caso não pague, a prisão daquele devedor vai ser determinada pelo juiz. Só que existe um limite de valores para serem cobrados nessa que gera a prisão, tá? Esse rito aí que tem a consequência como a prisão do mal pagador, eu não posso ir lá no judiciário e cobrar 20 pensões atrasadas. Tá? Não, aí tem que ser aquele outro rito da expropriação patrimonial. Esse da prisão é o seguinte, ele pode estar devendo até 3 pensões. Aí eu posso cobrar até 3 pensões atrasadas. Se não pagar, vai ser preso. Okay? Agora, se eu quiser cobrar mais de 3, eu vou ter que ir para aquele outro rito, que é o da expropriação de patrimônio, que não gera prisão. Então, vai depender de cada caso que você vai executar o devedor de pensão, ou pelo rito da prisão, ou pelo rito da expropriação de patrimônio. Nossa, eu achei que foi muito esclarecedor as formas, né, de coagir e de fazer o homem pagar essa pensão alimentícia. E tem na hipótese também de homens que querem interromper essa pensão alimentícia pelo simples fato de já ter completado a maioridade, já ter completado os 18 anos. E não é bem assim. Vai, distraído, faz isso para você ver. Não é bem assim que funciona. Os tribunais já têm decidido que até mais de 20, com 24 anos, às vezes até os 30 anos, se ainda ele estiver fazendo faculdade, se profissionalizando, ainda o pai tem que ajudar com essa pensão alimentícia, porque faz parte do processo de desenvolvimento, né, intelectual desse ser que ele colocou no mundo. Deixa eu te falar, amigo. Não para de pagar a pensão do nada. Por favor. Completou 18 anos, não tem mais obrigação. Se já existe uma determinação judicial que fala que você tem que pagar pensão, você tem que ir lá no juiz e pedir para o juiz te liberar dessa obrigação, mesmo que ele tenha completado 18 anos. Exatamente. Filho custa caro, gente. Porque se você parar de pagar, de repente o seu filho, enfim, concorda com você e não te cobra isso mais. Mas se ele quiser te cobrar esse pagamento, entra naquela história, você vai ter que ser réu em uma ação de execução, e aí ele vai cobrar com juros e correção monetária. Então, toma muito cuidado com isso aí. Não precisa mais, completou 18 anos, vai lá e pede a exoneração dos alimentos. Aí o juiz vai te liberar, a não ser que esse filho ainda dependa de você. Hoje os tribunais já permitem a continuidade da obrigação quando os filhos estão na faculdade, até terminar a faculdade. Mas meu filho está matriculado e falta aula e pega o dinheiro que é para comprar livro e compra abadá de carnaval. Amigo, vai lá no juiz e mostra. Aí o juiz vai te exonerar. Porque é para a necessidade dele. Se ele não está precisando de estudar, se ele está tendo condições de ir para carnaval ao invés de estudar, então você pode sim se exonerar dos alimentos. Mas, pelo amor de Deus, peça o juiz para te exonerar, porque senão
você pode ser réu em uma ação de execução de alimentos, mesmo que ele já tenha 18 anos. Vigia. Pois é, esses homens também têm que assistir o podcast para se informarem, saber se pode ou não deixar de pagar a pensão. Quando ele pode se exonerar dessa obrigação. Tem que ficar ligado aí. Se deixar de pagar, pode correr sérios problemas aí. Exatamente. Fica tem uma pergunta aqui, no caso, por exemplo, olha só, tem um namorado e ele é casado. E ele paga minhas despesas e meu filho não é dele. Se terminar, posso pedir pensão? Ela tem namorado. Mas, na verdade, ela acha que tem namorado. Ela é amante, né? Ah, gente. Amante não tem lar. Tá aparecendo as perguntas da minha caixinha aqui. Na verdade, ela não tem direito a nada, né? Se ela não quiser mais um relacionamento, não pode pedir nada. Porque ela, sendo amante, ela não tem direito à pensão. Já que o filho nem do homem que ela está, que é casado, nem é dele. Se porventura fosse dele, ela poderia pedir, não é isso? Presta atenção, gente, é muita informação aqui. A Lídia está aqui online, um beijo para você. Então, olha só, gente, a namorada do rapaz que é casado, em outros tempos era chamada de amante, ela quer pensão. Né? Ela quer pensão porque ela é sustentada. Ele mas paga ela não tem filho com ele ela. Não tem, ela tem um filho, porém não é com ele. Ah, não, esquece. Ó, você que está pretendendo namorar alguém que é casado, presta atenção. Como diz a nossa filósofa Marília Mendonça, a amante não tem lar. Tá? Tá bom. Então, não adianta você querer depois cobrar um valor aí, pensão, se você não tem filho com ele, porque se você tiver filho com ele, aí tudo bem, mas quem tem o direito à pensão é a criança e não a senhora, tá? Então, esquece, sai logo dessa relação tóxica, fica solteira que é mais lucro, arruma uns contatinhos aí, minha filha, sai dessa, essa vida de amante não presta, não leva para vale lugar nada. nenhum, só queima seu filme. Exatamente. Depois Mulheres você termina aí, ó. deveriam ter mais sonoridade com mulheres. Ela não deveria pensar dessa forma. Porque se ele é casado, já é um motivo para ela nem dar brecha. Né? Na minha concepção, tem que se partir desse começo. Não, minha filha, isso é ridícula. Deixa eu te falar, que sororidade o quê? Sororidade, você tem que ter sororidade, lógico. Mas você tem que se largar de ser trouxa. Você tá envolvendo com um cara que é casado, você quer que ele apaixona por você... Ele pode até apaixonar, mas você não tem que esperar que ele largue a família dele. Então, se envolva com ele sabendo disso. Depois não dá uma de, eu achei que ele fosse separar. Amiga, baixa a bola. Não vai separar. Triste. Dá uns pega nele, então, e vaza. Mas não fica querendo estragar a família do cara, não. Sai fora. Sai fora, tu trago verdades. Tá? É verdade. Eu não vou ficar não vou romantizar aqui, não. Você quer ser amante, o cara quer ter amante, saiba que é uma relação que não tem futuro. Não mesmo. De duas, uma. Ou você vai estragar a família do cara, que é uma maldição que você está trazendo na sua vida, ou ele nunca vai separar e você vai continuar nessa condição. É isso que você quer? Beleza. Mas saiba que você não tem que ficar exigindo para ele passar Natal com você, tal, ele passar com a família dele. Se você tiver a cabeça no lugar nesse sentido, que você não vai ficar esperando ele largar a família no fim de semana, nas festas de fim de ano para ficar com você, ok. Agora, romantizar, se você for romântica, vaza, sai fora dessa relação e espera alguém que tenha o mesmo propósito de vida que você. Eu acho que o caminho é as mulheres respeitar outras mulheres. Porque se ela respeitasse, e também respeitar o homem que é casado também, um respeito ali mútuo que está faltando. Eu acho que também é questão de caráter, né? Total. Tem uma outra questão que eu gostaria de colocar, é assim, tem muitas mulheres que casam, engravidam e deixam de trabalhar, né? E aí, trabalhar assim, recebendo dinheiro, né? Porque saem da carreira, né? Estão fora do mercado, estão por conta ali de cuidar do lar, de cuidar das crianças. Muitas, às vezes, se divorciam
e vão em busca de uma pensão alimentícia. Nesse caso, é possível essa mulher ser amparada pelo judiciário. Com certeza, pessoal, porque olha só, como a Marcela mesmo disse, quando existe um filho, a gente até comentou isso aqui mais cedo, culturalmente, a mulher ela se dedica mais à criança, apesar de ser uma obrigação de ambos os genitores. Uhum. Mas acaba que a mulher se dedica mais e ela não vai em busca de uma profissionalização fora de casa. Ou seja, quem tem a base em casa para fazer isso é o genitor. E ela fica ali naquela situação, cuidando dos afazeres domésticos, da criança, e, de repente, esse relacionamento acaba. Então, é óbvio, não é questão de favor, não é questão de romantizar. Como eu disse, eu não estou romantizando, eu não sou desse estilo, eu trago verdades, sou objetiva. É lógico que, se o genitor era quem trazia o sustento para casa, se aquela genitora largou a vida dela profissional para investir na casa, é matemática, como se 2 mais 2 são 4. É obrigação do genitor continuar sustentando essa mulher, pelo menos temporariamente, até ela conseguir se inserir no mercado de trabalho. Tá? Então, isso é óbvio, não tem nem o que se discutir em relação a isso aí. Essa é uma escolha que algumas mulheres fazem, mas eu acho que mulheres como eu e você não faria isso, né? Eu acho que eu quero... Estamos encerrando o tempo, e eu quero fechar falando que a mulher, por mais que ela queira estar num relacionamento, ter filhos, casar, eu entendo que o melhor que ela pode fazer é buscar a sua carreira, buscar a sua independência financeira, sua independência emocional, buscar se envolver com pessoas com o mesmo propósito, pessoas solteiras, e assim ela vai poder estar num relacionamento saudável, num relacionamento que não é tóxico, num relacionamento que não é abusivo, e poder, de fato, conciliar e ser feliz em todas as áreas, porque é perfeitamente possível a mulher ter um trabalho, ter filhos, ser casada e conciliar todas essas áreas bem-sucedidas. Você concorda? Eu concordo plenamente. Respeito quem realmente abre mão da sua vida profissional para cuidar dos filhos, mas realmente, hoje em dia, como os relacionamentos estão, como dizem por aí, líquidos, né? Ou seja, não tem uma solidez, são voláteis. Ao mesmo tempo que você está com uma pessoa, ela decide que não quer mais, as pessoas hoje estão psicologicamente afetadas, tá? Muitas vezes não é mau caráter, muitas vezes é um problema psicológico mesmo, que a pessoa tem de estresse e não consegue manter uma inteligência emocional para estar dentro de um casamento. Então, é muito perigoso, principalmente para a mulher, acreditar que aquele relacionamento vai ser eterno. Né? Então, que seja eterno enquanto dure esse amor. Assim. Mas, se não for, é bem interessante você ter um plano B, um plano C, tá? Não acredite nas pessoas, se dê o melhor, faça o seu melhor no relacionamento. A verdade é que a gente nunca sabe, se conhece bem as pessoas, só depois que convive, que começa a conhecer de verdade. Muitas vezes as pessoas usam máscara. Parece que é uma coisa, e depois, quando você vê, outra coisa totalmente diferente. Tem muitas mulheres que passam relacionamentos extremamente abusivos por abrir mão de tudo, abrir mão da carreira e mergulhar num relacionamento só para viver função dele, do lar e dos filhos. Então, é complicado. Eu não faria isso, eu respeito mulheres que façam, mas é um risco, né? É um risco e toma cuidado com isso aí, mas se você decidiu fazer isso, que você seja muito feliz, mas toma cuidado, gente, pelo amor de Deus. Então, vou ter que encerrar, porque o tempo já está esgotado. E tem muita coisa para falar de pensão alimentícia. Talvez a gente faz um bloco 2. Também quero fazer outros temas com a Alana, que é uma advogada maravilhosa, uma pessoa maravilhosa. E
por hoje nós vamos encerrar aqui a gravação e temos mais temas a ser gravados no Pod Eva. Muito obrigada, Lana. Eu que agradeço, Marcela, eu adorei, pessoal. Continua aí seguindo o Pod Eva, que é sucesso, vai ser muito bem informado, tá? E mais uma vez, eu peço, se você quiser informações a respeito de direito de família especificamente, corre lá no meu Instagram, LanaCast, em Temudo. Espero vocês. Um beijo, muito obrigada, Marcela. Obrigada, Lana. Vou deixar aqui, siga o canal do Pod Eva e siga o Instagram, @PodEvaOff, e siga também o meu pessoal, Marcela G. Camargo. Tchau, tchau. Um abraço.